estamos a quilômetros de distância. Mesmo assim, conseguimos estabelecer uma comunicação. Mas olha, isso que você está vendo agora, que você é capaz de assimilar com os seus sentidos, na verdade é um simulacro da realidade. Nesse exato momento, nesse exato dia, eu estou gravando essa aula, mas quando você for assistir, já é uma outra frequência, uma outra vibração. Esse papo parece ser um pouco estranho, mas o que você está vendo é uma simulação do que é real. Quando você pegar para assistir esse vídeo, na verdade você vai ver aqui um simulacro da realidade. Bom, o que eu quero deixar claro para você é que tudo aquilo que você consegue conceber em relação a essas ondas sonoras que chegam até o seu ouvido, e esses ossos que formam o seu tímpano, esses 3 ossinhos importantes que recebem a vibração sonora, ele faz com que no seu cérebro armazene algumas informações. Assim como todos esses raios de luz que formam as cores e esses movimentos que agora estou fazendo, aqui no seu globo ocular está também fazendo com que essas impressões de luz, de neutrinos, formem também imagens, ideias, concepções, e tudo isso você vai armazenar de certa forma no cérebro. Entenda, antes da gente começar a aula de fato, tudo que existe em plano de matéria, em plano de mente e de espírito, são vibrações. Hoje o assunto é isso, lei da vibração. Essa lei diz que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Se a gente começar a pensar nesse axioma hermético, a gente olhando para as coisas e também, principalmente com os avanços da física, da química, das ciências biológicas, a gente começa a perceber que sim, tudo que existe está no plano da vibração. Tudo que você está conseguindo enxergar nesse cenário, nada está totalmente parado. Se você for pensar até na matéria mais grosseira da natureza, uma rocha, ela também está em movimento. Lógico que em uma escala bem menor do que isso que você está vendo, em forma de raios, de sons, de áudio. Para ser um pouco mais claro, para essa conversa não ficar aí complexa demais. Se a gente for pensar nos estados físicos da água, sólido, líquido e gasoso, estamos falando exatamente da vibração. Cada estado físico da água traz uma vibração específica. Em estado sólido, lógico que a vibração ela é muito densa, muito pequena. No estado líquido, a vibração já é maior. E no estado de vapor, a gente já tem uma vibração maior ainda. Isso acontece com todas as coisas. Todas as formas de matéria, de mente e de espírito agem em uma determinada frequência vibratória, em estágios e graus diferentes. E é assim também na sua mente. E é por isso que essa lei ela é tão importante para todos os estudiosos do hermetismo. Você já deve ter ouvido falar da lei da atração, que se essa lei é verdadeira, se você concorda com tudo isso, sua mente ela também produz ondas vibratórias. Essas ondas vibratórias elas formam um campo vibracional. E esse campo vibracional ele se conecta com aquela mente que eu expliquei para você na primeira aula, na aula de transmutação mental, a primeira lei do hermetismo, que é o mentalismo. Nós conseguimos conectar a nossa vibração mental com as leis que regem o universo. E isso é muito poderoso para qualquer estudioso, para qualquer iniciado no hermetismo. Justamente porque a nossa capacidade de vibrar faz com que a gente seja preenchido com a mesma substância. Sua mente é muito poderosa. Se você estiver passando por um momento difícil, e esse momento difícil faz com que os seus sentimentos, seja de tristeza, de medo, de pavor, você vai ser alimentado da mesma substância. Por isso que é importante
você saber lidar com os seus próprios sentimentos. Isso é a verdadeira alquimia da mente. É justamente conhecer o interior, tudo aquilo que nos prende a esse plano da matéria. Entender que as coisas, tudo que a gente vivencia é formado por ciclos. Ciclos que têm um começo, um meio e um fim. Mas é importante a gente começar a entender que precisamos vibrar numa sintonia que nos traga paz, segurança, saúde, prosperidade. Isso é possível somente se você faz uma visita no seu interior, tentando de forma fria, de forma racional, tentando se fazer entender tudo aquilo que faz mal a você. Quais são os sentimentos que te deixam com tristeza, com raiva, com rancor, com ódio? Você vai ter que fazer uma limpeza, né, desses sentimentos para que você possa vibrar numa sintonia de paz, de harmonia, de tranquilidade, serenidade, de prosperidade. E é importante, como eu disse para você também na primeira lei, é você pegar os seus instrumentos de trabalho, que eu já te apresentei nas aulas anteriores, seu maço, seu cinzel, e começar a dar forma ao seu próprio eu superior. É justamente esse eu superior, muito mais ligado à conexão das leis que regem o universo, vai fazer com que você atraia situações de paz, situações de abundância em sua vida. Esse poderoso axioma mostra para a gente que nada está parado, tudo se move, tudo vibra, para mostrar para você, a partir dos estudos da física, da química, das ciências atuais, que sim, isso é verdade. Se todas as matérias são formadas de átomo, se a gente pega o átomo, que é a menor partícula indivisível, e a gente compara o átomo ao universo, a gente vê os pontos de correspondência. Se a gente começa a perceber a vida em termos de energia, de vibração, de frequência, nós começamos a entender como é possível mudar o nosso ambiente. E isso tudo começa a partir dessa transmutação da sua própria mente. De limpar todos os sentimentos que faz você ficar preso ao plano da matéria. Vaidade, orgulho, preconceito, raiva, ódio, tristeza, melancolia, tudo isso faz com que você emita uma vibração que vai te trazer somente problemas, dificuldades, atrasos na sua vida. Então veja, aprenda com isso. Tudo está em movimento. Isso aí nos traz também uma reflexão sobre a lei da dialética. E aí eu venho falar para você de um filósofo da antiguidade pré-socrática, então antes de Sócrates, Heráclito de Éfeso. O Heráclito ele diz uma frase muito interessante, que tem boa relação com esse princípio da vibração. Ele diz o seguinte: quando o homem tenta entrar pela segunda vez na água, ele não é mais o mesmo e nem as águas que passam pelo rio são as mesmas. Ou seja, você está em constante transformação, assim como as águas do rio, assim como tudo que existe no universo. O segredo do hermetista é justamente saber lidar com esse momento de transformação e tentar vibrar numa sintonia que te traga coisas boas, coisas interessantes, coisas realmente edificantes em sua vida. Então veja, tudo vibra, nada está parado, tudo é movimento. Isso é justamente a lei da dialética. No plano da criação a gente chama de tese, tudo aquilo que é criado a partir da sua mente ou da mente do Criador. A tese é a ideia original. A antitese é aquilo que é diferente, tem uma natureza diferente, mas só que de certa forma é oposto à tese. E a síntese seria a união dos contrários, né? Da tese no plano da criação, da antitese, aquilo que nega a criação. Eu vou te dar um exemplo. É justamente isso o movimento da vida. Veja, se a gente pega uma semente e coloca no solo, é a tese, é a criação, eu estou dando forma a uma nova matéria. Então, eu estou plantando, eu vou lá, cultivo. Quando essa semente ela se torna uma árvore, a árvore não é mais semente, então ela está negando a condição de semente. É a antitese, a antítese.
Antítese, ela nega a condição de semente, é uma árvore, é uma natureza diferente. Quando nasce o fruto é exatamente a síntese, a união da semente, porque na fruta tem uma semente, assim como a seiva e tudo aquilo de nutriente que está na árvore que vai dar origem ao fruto. A união da tese da antitese ou antítese formam a síntese e o fruto. Vamos pensar isso, por exemplo, na promoção de uma nova vida. Homem, tese, criação, origem, né? Até bíblico isso, né? A mulher é a negação do homem, porque ela não é homem, ela é diferente, ela é antagônica, ela é a antitese, ela é a negação do homem. Homem, mulher. Agora imagina a relação entre os dois, tese e antítese, homem e mulher. Dessa relação nasce um filho ou uma filha. Nós temos aí a síntese. Todo o componente genético da tese com o componente genético da antitese, o homem e a mulher, nós temos a formação de um novo ser. Isso pode ser aplicado em todos os planos da nossa vida e da nossa existência. Isso quer dizer que tudo está em movimento. Desde a forma de matéria mais grosseira até os átomos e moléculas, tudo tem movimento. E tudo mostra para a gente que, sabendo bem utilizar essa lei de vibração, você consegue transmutar a sua mente, limpar esses sentimentos que te prendem ao mundo da matéria e conseguir emitir vibrações que vão se conectar com as leis que regem o universo e você vai ser alimentado da substância que você desejar. Espero que você tenha tido um pouquinho de aprendizado nessa aula. Estude aí os nossos materiais. Tire suas dúvidas. Se você quiser, entre em contato comigo para tirar todas as dúvidas, que estou aqui para esclarecer. Se precisar de uma consultoria, né, de um atendimento particular, pode me chamar por aqui também. A gente vai tentar te mostrar como virar a chave mestra da sua vida para que você vibre numa situação de abundância e prosperidade. Na próxima aula, nós vamos falar de um outro princípio do hermetismo, né? Estamos falando já do quarto princípio. A gente vai falar da lei da polaridade. Até a próxima aula.